Boa noite, gente. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto. Tô até perdida no tempo de tão doida que a gente fica assim com essa quarentena, né? Bom, vamos lá. Eu vou gravar esse vídeo para falar sobre a atividade de matemática de hoje. Tô mandando um pouco atrasada porque ontem eu não consegui enviar de português. Tô com um problemão aqui com a minha internet, então tá bem difícil de fazer as gravações e esse envio do vídeo. Então, eu enviei de português hoje, então eu tô hoje de manhã. Então, eu tô enviando a de matemática agora à noite pra gente não ficar tão atrasado, tá? Então, nós vamos lá na página 66, 67 da apostila, depois a 68 e a 69, tá bom? É bem tranquilo de fazer essa atividade na página 66. É mais uma questão de observação, então nós vamos trabalhar agora é, os números ordinais, tá? O que são os números ordinais? São os números de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. A criança tem que entender o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, né? Por que existem esses números, né? Na realidade, nós não trabalhamos esse termo ordinais com eles, mas a gente trabalha essa questão da ordem, né? Até para brincar de um jogo. Quem é o primeiro? Quem é o segundo, né? Hoje vocês fizeram uma atividade de jogo, então para a criança entender que tudo tem uma ordem. Então vamos lá. Na página 66 é apenas uma observação desta sala de aula, desse varalzinho, dessa sequência de nomes que a professora colocou. Então, o que está falando aqui? Que a turma da professora Silvia tem 15 alunos, né? A gente também trabalha essa questão de quantidade. Cada dia, um aluno é o ajudante da turma. Para saber quem é o ajudante do dia, a professora Silvia fez um varal com o número de cada aluno. Então, assim como a partir do quinto ano, do sexto ano, as professoras começam a trabalhar com os alunos por número, né? Não é mais nome. Os nossos também têm um número, é que a gente não trabalha consequentemente com esse número com eles, tá bom? Mas eles também têm um número que é a ordem de chamada. Tem o nome, que é a ordem alfabética, e tem o número, que é a ordem dos números do 1 até a quantidade de aluno que tem na sala. E para saber quem é o ajudante do dia, a professora fez um varalzinho. Então, vocês vão ver essa ilustração aqui na apostila do aluno, tá? Só que de uma forma maior, porque a minha, ela é bem pequena, é diferente da do aluno. Aí, o aluno número 1 é o primeiro ajudante. E no final do dia, ele vira o cartão. Então, tem todos os nominhos pendurados. Quando acaba o primeiro dia, o aluno vai lá e vira o nome dele para trás. Significa que ele já foi ajudante, que amanhã vai ser o número 2 e depois o número 3. Quando chega amanhã, a gente entende que o 2 é o ajudante ontem. Quem foi o ontem? Que o 2 é o ajudante hoje, quem foi o ontem? Ontem foi o número 1. Então, a criança ela precisa perceber, através dessa ilustração, essa ordem. Então, eu preciso que vocês explorem muito bem, leiam com eles o nome dos alunos que tem aqui. Então, tem número 1, é a Ana. O número 2 é a Clara. O número 3 é o Ivo, né? Que as crianças estão em ordem de número, tá bom? E aí, você vai lendo com eles os nomes. Aí, tá falando assim, ó. Desta forma, todos já sabem que o aluno 2 será o ajudante do dia no dia seguinte, tá bom? E assim por diante. Aí, lá na página 67, observe como está o varal de números hoje, logo no início da aula. Aí, você vai olhar e aí vai ter um monte de cartãozinho virado, e aí vai ter, a partir do 7, os cartãozinhos estão virados para frente. Então, isso significa que quem é o ajudante hoje é o número 7. E aí tem o nome, é a Lia, né? Oba, hoje eu sou ajudante, ela fala. Qual é o número do ajudante de hoje? Aí agora eles vão ter que responder aqui. Então, eles vão ter que observar lá no varalzinho, que o ajudante de hoje é o que está virado para frente, tá? E os outros são os que ainda vão ser. E qual é o número do ajudante de amanhã? Se hoje é o 7, amanhã vai ser o 8, certo? Karen faltou a aula ontem. Hoje ela viu como está o varal de números. Aqui já é outra problematização. Então, a primeira nós já resolvemos, né? Agora,
o mesmo número ainda, só que agora vai perguntar sobre o dia anterior, tá? Hoje ela viu como está o varal de números dos ajudantes e logo percebeu que a ajudante do dia é a aluna número 7. Então, só de olhar eles conseguem entender, já pegaram o esquema da professora, né? Se hoje a ajudante é a número 7, qual foi o número do ajudante de ontem? Então, agora tá perguntando quem foi ajudante hoje. Se hoje 7, ontem foi o 6, tá bom? Então, para a criança ter a noção do antes, do antecessor e do sucessor. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês de uma brincadeira, de um joguinho simples, simbólico, que dá para vocês fazerem com eles, entender esse antecessor e sucessor. E aí você consegue trabalhar com o aluno de acordo com o que ele conhece de números, né? De acordo com o conhecimento deles. Então, o que acontece? Meu filho conhece até o 20. Então, eu posso trabalhar até o 20. Meu filho conhece até o 50. Meu filho conhece até o 100. E aí, eu posso trabalhar esse jogo independente do conhecimento numérico que meu filho tenha. Tá bom? Depois eu vou dar essa dica pra vocês. É bem legal, bem simples de fazer também. Não tem muito segredo. Agora, nós vamos lá na página 68. No dia seguinte, a professora Silvia pediu para o ajudante do dia fixar no quadro de giz o cartaz com a letra da cantiga O Sapo, né? E aí tem lá a música do Sapo Não Lava o Pé. Eles conhecem essa letra, né? Uma letra que a maioria das crianças conhece essa música, então não tem muita dificuldade, tá? Se alguém quiser colocar um videozinho no YouTube com a letra da cantiga para ampliar o repertório, se caso seu filho não saiba, fica à vontade. Aí tem lá uma ilustração, certo? Ó, é uma atividade que vai durar 2 páginas, só que tudo tem ilustração e tá tranquilo pra criança responder, tá? Vamos lá. Quantos sapinhos estão em cima da Vitória Régia? Isso no cartaz da música, tá? Um sapinho saltou para fora, ficando somente... Tinha 5. Se um saiu, quantos ficaram? Então, agora nós vamos trabalhar o subtrair, o tirar, né? Aí ficaram 4. Aí, outro sapinho foi jogar xadrez e saltou para fora, ficando apenas 3. Aí a criança vai começar a ir reduzindo. O sapinho vegetariano foi buscar arroz, saltou para fora, ficando apenas 2. Outro sapinho ouviu um zum, zum, zum e saltou de medo, ficando apenas 1. O último, que não quis ficar só porque estava de jejum, saltou para fora, sobrando nenhum. Então, nenhum é o quê? Qual é o número que representa o nenhum? O 0. Então, aqui nessa resposta, a criança pode colocar o 0 ou ela pode colocar nenhum, tá bom? Tanto faz se ela escrever 0 ou se ela escrever nenhum. Nessa atividade, eu vou pedir para que vocês escrevam o número escrito, o símbolo, assim, o 3, e escreva o nome do número, 3, T-R-E-S, tá? Para eles começarem a treinar essa também escrita numérica, tá bom? Porque muitas vezes eles acham que a escrita, a matemática só é número, e não é, a gente trabalha a escrita também, tá bom? Aí, para indicar que não existe nenhuma quantidade, usamos o número 0, tá explicando aqui, né? Então, explica para a criança, fala, quando não tiver nada, é 0. 0 significa o nada, tá bom? Então, essa é a aulinha de hoje, tá super tranquilo e fácil de fazer. As crianças que estão acompanhando aí no dia a dia, provavelmente já deve ter evoluído bastante e vão tirar de letra essa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. Beijo, boa noite a todos.